Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Agora melhorou. Agora ficou bom. Mas eu queria concluir. Queria primeiramente agradecer a Deus em primeiro lugar, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, né? Tem nos dado livramentos, tem nos sustentado, tem nos abençoado. Só de termos acordado mais uma manhã já é motivo de gratidão. E também aos irmãos que têm sido pontuais ali, comprometidos ali às 5 da manhã com o estudo de Provérbios através do Meet. E tem sido bênção mesmo. Cada dia o Senhor vem falando, e alguns pontos, né, que parece repetitivo, mas na verdade eu vejo que tudo é proposital, né, que é a área que a gente tem mais dificuldade de ser liberto, né? Tem mais dificuldade ali de aprender e de mudar. E eu sei que é muito difícil. Qualquer tipo de mudança é difícil, né? Ela traz desconforto. Qualquer tipo de mudança, não é fácil para ninguém, mas é necessário. Inclusive, na área da saúde, né? Quando a gente vê que está com problema de saúde, a primeira coisa que o médico faz, vou mudar toda a sua alimentação, vou mudar toda a sua rotina, você precisa fazer atividade física e começa assim, e é fácil? Não. Você está acostumado com um tipo, né, uma rotina, e até essa mudança você conseguir adaptá-la, a guerra é muito grande. Hábitos. Então, você adquirir esses hábitos aí, meu irmão. E na vida espiritual é a mesma coisa. Se você quiser alcançar a sabedoria, se você quiser alcançar a libertação, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, tudo isso precisa também de mudança de hábitos. Então, a pessoa que quer resultados diferentes precisa mudar os hábitos também. Sair da rotina, né? Porque senão você vai continuar repetindo as mesmas colheitas, né? Os mesmos resultados. E diante disso, no domingo Deus trouxe ao meu coração muito forte sobre a igreja dos dias de hoje. E quando eu falo a igreja, não só a nossa congregação, não é somente a igreja, mas é a igreja de Cristo. Inclusive, quando a gente conversa com pessoas, inclusive de outros países, cristãos, pastores, amigos nossos, a realidade daqui não é diferente. A única diferença que eu vejo são igrejas que agora partiram, né, para o coach, partiram para o autoajuda, partiram para massagear o ego dos crentes, aí investe, né, coloca, na verdade vira um empresariado, transforma os lugares, né, luxuosos, lugares bonitos, né, acolhedores, aí criam as salas reservadas para as pessoas mais especiais. Essas estão crescendo, porque na verdade deixaram de dar trabalho para o inferno. E aí o inimigo fala, fica à vontade, vocês para mim já não fazem nenhuma diferença no mundo espiritual. Aí você começa a entender o propósito pela qual o Senhor nos chamou. Então a igreja verdadeira, a perseguição da igreja, ela é o sinal maior de todos de que a igreja está no caminho certo. Então a igreja, ela realmente veio para ser perseguida. E eu fico até preocupado quando eu vejo pregadores chegarem num nível intelectual, num nível de conhecimento, né? Até falei com o Rom lá fora, né? E aí pregadores começam a trazer mensagens não cristocêntricas. E aí começam a usar o altar, congressos que já são renomados, né? Para agradar o mundo. E aí minha preocupação maior é quando eu ouço um pregador, uma pregadora famosa, famoso, vamos dizer, famoso quando eu falo famoso é conhecido, porque famoso é Cristo, mas pessoas conhecidas, né, de notoriedade aí, né, e de repente uma primeira dama elogiar, ou uma Xuxa da vida tecer comentários, elogios e compartilhar, isso me preocupa. Aí eu falo assim, alguma coisa errada não está certo, porque quando o mundo, o inimigo vem nos elogiar, vem até compartilhar. Já pensou, Stallone? Você trazendo mensagem, de repente esse pessoal começa a compartilhar, dizer, meu Deus, olha o pastor Sérgio, olha o irmão lá que pregou. Aí eu falo, meu Deus, vou colocar a barba de molho, alguma coisa está errada, porque está agradando o outro lado, então alguma coisa eu estou fazendo de errado, porque eu estou agradando
aquele que é contra a igreja, né? Aqueles que se levantam, têm uma bandeira declarada que são inimigos da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que querem, na verdade, agradar ao mundo, agradar à sociedade, politicamente correta, criar preocupado, como foi dito nas outras mensagens também, preocupado com o algoritmo, preocupado com as redes sociais, do que não posso ser cancelado, porque tem coisas que eu não posso falar, porque eu vou ser bloqueado, eu vou ser processado, eu vou ser... Ei, meu irmão, eu não estou nem um pouco preocupado se eu vou ser bloqueado, vou ser cancelado, vou ser processado, vou ser preso, perseguido, não interessa. O que interessa é que da minha boca, deste altar, precisa sair a palavra de Deus verdadeira, o evangelho genuíno e aquilo que Cristo nos chamou para falar. Mas que seja a palavra da verdade. Então isso vai confrontar, irmão, confronta a gente todo dia, que a gente, 5 da manhã, você vai lendo ali, são 23 versículos, 31, 25, tapa toda hora, você apanha toda hora, confronta a gente toda hora, fala, meu Deus, eu estou fazendo isso aqui, já, meu Deus, achei que eu estava bom, mas estou errado, já tenho que mudar aqui também. Esse é o verdadeiro evangelho, é o evangelho que nos confronta, é o evangelho que nos mantém na porta estreita, nos caminhos do Senhor. E é difícil, mas não é impossível. Porém, este caminho é o caminho necessário. Então, outro evangelho que for anunciado, já foi dito até, deixou escrito, é anátema, rejeita, não aceita. Porque não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele traz o quê? Arrependimento, transformação, metanoia. Sair de um estado e vir para o outro. Deixar de ser a pessoa natural, carnal e pecadora e transformar numa pessoa arrependida, transformada, regenerada e na presença do Senhor. Essa é a diferença. O problema é que as pessoas querem transformar a igreja. Vir na igreja e criar o quê? Decorar a igreja para deixar ela mais confortável para outras pessoas poderem frequentar e não precisar ser transformado, não precisar ser mudado, mas continuar da mesma forma. Aí pega uma pessoa que não é cristã, mas ela é na sociedade bem vista, vamos dizer assim, né? É uma autoridade, mas não é crente. E você vê um monte de pastor e crente puxando o saco, se submetendo às situações por ele ser quem ele é. Nós precisamos respeitar, mas até um exemplo que eu trago para vocês. Vê uma pessoa, autoridade, e dizendo que queria ajudar a igreja. Mas ajudar a igreja oferecendo aquilo que a igreja pode conseguir sem a ajuda dele. E aí a pessoa, naquela reunião, falou, olha, não tem necessidade não, fique tranquilo. Aí a pessoa se exaltou um pouco. Resumindo, no final, a resposta foi essa da liderança para a autoridade, dizendo, olha, na verdade, o que o senhor tem, eu não preciso. Agora, o que eu tenho, o senhor precisa. Que é a palavra de Deus, que é a palavra que traz arrependimento e que leva para o céu. Isso o senhor não tem. Então, o senhor precisa baixar um pouco o nível do senhor, que acha que é muita coisa, e tentando oprimir a igreja, tentando desvirtuar o trabalho da igreja, para que a gente venha se submeter e fazer o trabalho que o Senhor quer que ela faça, que é contrário à palavra de Deus. E isso nós nunca vamos fazer. Então, aquilo que contraria a palavra de Deus, a nossa resposta é não. Eu fico com a palavra. Então, nós precisamos ter essa postura. Então, muitos cristãos e muitos líderes estão sendo provados e reprovados nesses momentos de escolha. Então, estão optando por negar a palavra e acompanhar essas autoridades, lembrando, irmão, que a autoridade é passageira. Da mesma forma como ela é constituída, ela também tem um prazo de validade. Agora, a palavra de Deus, ela é eterna, e de repente, por algo temporário, a pessoa pode perder a sua própria salvação. Amém? Então, seguindo a palavra, lá do livro de Hebreus, nós já lemos no culto passado, e dando sequência, Deus falava muito forte ao meu coração, que são os crentes, os cristãos, que já era para ser mestres, já era para ser doutores, já era para estar ensinando, já era para estar dando aula, já era para estar intercedendo, já era para estar entrando em batalhas espirituais, já era para estar integrando departamentos e mestres.
e estão desejando o leite. E com isso, a igreja, possivelmente Paulo, mas quando escreve ali dizendo, olha, a igreja, quando a gente precisa avançar, toda vez que nós vamos avançar, ele precisa fazer o quê? Recuar, porque as pessoas voltam a desejar o leite e não querem avançar. E isso, a igreja fica paralisada, ela fica travada, ela não consegue avançar. Por quê? Porque as pessoas não se posicionam, não assumem a posição de mestres, não assumem a responsabilidade, o encargo de uma liderança, e com isso a igreja fica engessada, ela fica paralisada e ela não avança. E aí, seguindo, olha lá, outro, são os crentes que só buscam o quê? Só buscam a Deus por bênçãos materiais, ou por revelações, ou por aquilo que agrada a pessoa. Agora, quando o evangelho confronta diretamente o pecado e diz para elas que ela precisa mudar, elas não aceitam, se rebelam e se afastam e abandonam a congregação. E certa vez, questionando até, né, que a gente começa até a questionar a gente mesmo, né? Mas, meu Deus, por que isso acontece? Aí o Espírito Santo falou muito forte, preserva tão somente o meu altar, porque aqui de cada alma, de cada ovelha, o Espírito Santo há de cuidar. Então, a nossa missão, todos aqui, muitos pregadores, graças a Deus, nós temos uma equipe grande e abençoada de homens e mulheres de Deus, usadíssimos na palavra, conhecedores da palavra, e que trazem uma pregação aqui genuína, e esse altar a gente não vai mudar. Não precisamos de artistas, não precisamos de homens e mulheres famosos, conhecidos aí fora, né? Eu não troco a palavra pregada por nenhum membro desta igreja, por nenhum outro conhecido, famoso aí que está fora da nossa congregação. Eu prefiro ouvir homens e mulheres que fazem parte desta família, honrar os da casa. Então, não teremos movimento, não faremos movimento. Nós realmente vamos seguir cumprindo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor e honrando aqueles que são da casa, porque nós conhecemos uns aos outros. Nós sabemos da vida um do outro e sabemos que o que vai sair da boca de cada um aqui vai ser inspirado pelo Espírito Santo e vai ser a palavra de verdade. Amém? Então são pessoas que buscam nos dias de hoje essas bênçãos, só que é bênção material. E se a mensagem exorta, elas se escandalizam e saem. E não é com essas pessoas que nós precisamos nos preocupar. Então aí ele destaca, né, o destaque maior desta palavra é essa: devendo já ser mestres pelo tempo. Devendo já ser mestres pelo tempo. O crescimento espiritual esperado por aquela igreja não aconteceu. Ou seja, você vai lá, investe, a pessoa vai, desce as águas, faz o discipulado, estuda, e vai crescendo, e vai avançando, e de repente, quando é chegada a hora de já estar no estado de mestre, de adulto espiritual, de já produzir frutos, o que faz? Recua e volta a desejar tão somente o leite, né? Como diz a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, vamos lá. Seguindo aqui, o texto também, seguindo o texto depois daquilo que nós trouxemos no culto passado. O texto afirma que o alimento sólido é para quem tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Exercício espiritual aqui que está dizendo é o quê? O crescimento, como foi falado da academia de mudança, né? Tem muitas, nossa igreja também tem uns fitness, né, Dalcinho? Tem bastante gente. Fitness. Um dia eu vou também. Eu e o Luciano vamos um dia, né, Luciano? Mas o crescimento, irmãos, ele exige treino. Ele exige constância. E aqui fala, e os costumes de expor a verdade de Deus. Você precisa treinar, você precisa ser constante. E hoje a maior dificuldade que eu vejo hoje é essa falta de constância na vida dos cristãos. A Bíblia diz, seja firme, constante e abundante. Eu bato nisso desde o início. Então, você vê que a pessoa muitas vezes é firme. O que é firme? Está sempre ali, está firme. Tem uma palavra de Deus, é pregador e está firme, né? Está firme. Porém, ela não tem uma constância. Tem uma semana que está bem, outra semana não está, outro dia está bom, segunda-feira está bom, na quarta já está de cama, não quer saber, não vem para o culto. Já não é constante, e aí já não é abundante. E aí, às vezes, quando você vai fazer algum trabalho, na liderança, quem é líder, quem está numa empresa, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com quem? Você vai optar por quem? Quem é firme
ou quem é constante? De repente uma pessoa não é tão qualificada, não é tão preparada, mas ela é firme, ela é constante e ela é abundante. A outra pessoa ela só é firme, mas não é constante, não aparece, faz quando quer. Você me perdoa, mas eu prefiro trabalhar com quem é firme, constante e abundante. Não precisa nem ter qualificação, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai qualificar, ele vai capacitar e ele vai dar condições para aquela pessoa exercer o ministério chamado. Então, nós precisamos ter a constância, precisamos treinar. Treinar o quê? Os dons, as ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos a ferramenta de pregar a palavra. Tu precisa criar esboço, estudar, meditar na palavra de dia e de noite, preparando revelações que Deus vai dando. Aí você chega na igreja, pastor, Deus me deu uma revelação e eu tenho algo para trazer para a igreja. Olha, pastor, eu tenho algo para trazer para a igreja assim de estudo. Olha, nós temos o estudo, eu queria reunir um grupo para a gente fazer estudo. Deus te deu um dom de louvor, prepare louvores. Olha, pastor, eu tenho que trazer, vou trazer um louvor de adoração para a igreja, inspirado por Deus. É você treinar, é você colocar em prática os dons e as ferramentas que o Senhor colocou na minha e na sua mão. Agora, deixar o leite significa avançar para as profundezas da graça de Deus, compreender a teologia da cruz, a santificação e o sofrimento por amor ao Evangelho. É aprofundar, é mais profundo. E Deus há muito tempo tem dito para ele, até olha, já tem anos já. Quem lembra da ministração? Isso não vou nem arriscar o tempo, mas já tem mais de 3 anos. Lembra quando falou do escafandro espiritual? Quem lembra? Que é uma veste, né? Que coloca para mergulho, o mergulhador, só que ela tem um peso 100 vezes maior do que o próprio mergulhador. Porque ele não consegue ir para o fundo, mas com aquele escafandro, chama escafandro, gravei demais. Ele veste coloca aquela coisa em cima dele, ele se joga no mar e aquilo vai levar ele direto para o fundo. E às vezes porque você não vai, irmão, se esperar a nossa carne desejar se aprofundar, você nunca vai se aprofundar. Porque a nossa carne, ela não deseja as coisas espirituais. Se não for através do Espírito Santo de Deus, nós não buscamos a presença dele, nós não buscamos crescer na graça, no conhecimento. Não, é mentira. Você pode ter momentos que você está desejoso, você está querendo fazer, você está buscando, mas isso não é 24 horas do dia. Se você for uma pessoa que 24 horas, 365 dias no ano, está da mesma forma desejosa, cheia, inspirada, por favor, eu vou abrir um curso aqui de imersão de 3 dias e mandar todo mundo fazer um treinamento com você, porque você não é dessa terra. Porque nós não temos essa constância emocional no sentido de estar 24 horas, né, meu irmão? Eu estou aqui, acordo de manhã, desejoso de pregar, e passo o dia querendo pregar, chega à noite e quero pregar, e no dia seguinte também, não. Agora, por isso que esse escafandro faz parte. Você precisa, muitas vezes, quando você vê que você não está bem, você está começando a dar uma esfriada, aí você coloca esse escafandro, fala, eu vou colocar aqui, e vou me jogar no mar, porque eu não quero me afundar, mas ele vai me jogar e vai me levar lá para o fundo. É você lutar contra a sua própria natureza, contra a sua própria vontade, contra a sua carne. É aquela luta da carne com o Espírito, sabendo que o que Deus tem para a gente é muito melhor. Nós precisamos lutar contra a nossa própria carne. Nós precisamos lutar contra a nossa vontade. Então aqui, nós precisamos deixar o leite. O que é isso, deixar o leite? É avançar para as profundezas da graça de Deus. É mergulhar no profundo, é mergulhar, é ir mais profundo, é ir mais além. É você estudar mais, é buscar mais, é jejuar mais, é você buscar mais da parte do Senhor. Agora, tem pessoas que não. Lembra daquele? Só quer ficar no tornozelo, na beiradinha do lago ali, só até o tornozelo. Se afundar demais, elas correm de volta. E Deus quer que você vai avançando, vai avançando, vai avançando. Quando chegar num ponto onde você não tem mais os pés, não sente mais os pés, não tem controle mais da sua vida, porque quem passa a controlar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É nessa fase que Deus quer que eu e você venhamos a chegar. E aqui, crentes maduros, irmão, não são levados por qualquer vento de doutrina. Aqui que está o ponto. Quando eu vejo essas pessoas saírem para buscar outros lugares, outras coisas, porque estão sendo confrontadas, na verdade, ela está sendo levada, como aqui, por qualquer vento de doutrina.
são movimentos, modismos heréticos, teologias triunfalistas ou misticismos exagerados. É o que nós estamos vendo hoje. Não mudou. A igreja cristã, ela está hoje replicando aquilo que Lutero condenou lá atrás, quando foi feita a reforma. E aí ele condenava tanta coisa que depois de um certo tempo, nos dias de hoje, eu falo que nós precisamos de uma reforma da reforma, porque bagunçou de novo. Bagunçou de novo. Nós vemos só misticismo, teologias triunfalistas, aí teologia da prosperidade, bagunçou tudo. Jesus já não é mais o centro, o evangelho genuíno já não é mais pregado. Agora nós precisamos desses crentes maduros, e o que nós queremos nesta congregação é que esta igreja chegue no nível de crente maduro, aqueles crentes bereanos, aqueles crentes que não são levados por qualquer tipo de doutrina, qualquer vento de doutrina, mas eles examinam tudo nas Escrituras. Aquilo que é pregado aqui, pode examinar na Escritura, e você vai ter a certeza de que o que está sendo pregado aqui está escrito na tua Bíblia, e ela é bíblica, ela é cristocêntrica, e ela é o evangelho verdadeiro e genuíno que vai ser pregado neste lugar até a volta de Cristo. É isso que a gente tem que ter consciência tranquila, de dormir dizendo: Pai, eu preguei a verdade, eu falei da verdade. O crente maduro, ele sabe discernir o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Você precisa discernir quando é do Senhor, quando é da carne e quando é do inimigo. É o básico. O crente maduro, ele sabe discernir. Agora, o crente menino, ele precisa sempre sair de lugar para outro lugar para ficar discernindo. E não é assim que Deus quer, que aí você acaba caindo em laço, caindo em engano, em mentira. E aí a igreja, quando ele destaca aqui em Hebreus, era essa igreja, que ele estava combatendo isso. Então ele fala, o menino, ele precisa crescer, porque ele precisa discernir o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do inimigo. E ele precisa também ser maduro o suficiente para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Então você precisa estar firmado na palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus. E isso só vai conseguir quem mergulhar no profundo. Como é que você vai combater o inimigo quando Jesus estava sendo tentado no deserto? Satanás se apresenta para ele e começa a usar a palavra, não é? Ele pega a palavra e ataca o próprio Cristo, que era o verbo encarnado, e ele tenta induzir Jesus ao erro, dizendo, olha, sabendo que ele estava com fome, 40 dias já, né? Fala, olha, transforma esta pedra em pão, usando da palavra. Aí ele vai, olha, se você lançar daí os anjos, né? Será da ordem aos anjos e você vai ser protegido. Aí ele usava a palavra de uma palavra distorcida, mas aí Jesus, como é que ele combate o inimigo? Usando a palavra. Como é que você vai combater o inimigo? Como é que você vai vencer uma batalha espiritual sobre a tua vida? Usando a? Como é que você vai usar a palavra se você não lê a palavra? Como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de algo que você nem leu? Então não tem como você vencer o inimigo sendo analfabeto bíblico. Não lendo a palavra, sendo preguiçoso para ler as Escrituras, para conhecer as Escrituras, sabendo que a ferramenta para vencer o adversário está aqui, é a Bíblia Sagrada. E Satanás conhece ela tão bem quanto eu e quanto você. Até tem um estudo que não é bem um estudo, foi feita uma pesquisa, né, nos Estados Unidos. Depois eu vou trazer bem certinho, mas a princípio, foi colocado ali uma prova, uma avaliação. E ali, entre as pessoas, né, foram ateus e outras religiões, adventista, católicos, protestantes, e foi colocado ali essa prova para todos responderem. E perguntas teológicas, básicas. E aí diz aquele estudo que, em primeiro lugar, os ateus foram os que responderam com excelência todas as perguntas bíblicas. Claro que a gente sabe qual é a motivação deles de ler as Escrituras, mas nós teríamos que ter, né? A nossa motivação teria que ser maior do que a deles.
Porque a deles é para confrontar e a nossa é para conhecer a Deus. E aí eles realmente chegaram ao primeiro lugar nessa avaliação. A igreja cristã ficou entre a quarta, católica então, longe. Então é vergonhoso. Nós perdemos o conhecimento da palavra, nós perdemos no quesito conhecimento da palavra, nós perdemos no quesito de teologia, de conhecer Bíblia, de ler a palavra, nós não respondemos o básico da Bíblia Sagrada, das perguntas, e perdemos para os ateus. Depois vem, se eu não me engano, são adventistas, que também tiveram acho que o segundo ou terceiro lugar em leitura da palavra. Então isso serve para despertar a igreja. Não adianta a gente ter muito poder. O que nós estamos vendo é muito poder, poder, mas sem conhecimento, sem base da palavra. E aí vira bagunça, vira escândalo. É o que nós estamos presenciando nos dias de hoje. Então nós precisamos o quê? Conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, ter o conhecimento da palavra para poder combater o inimigo, porque nós vamos combater o inimigo usando a palavra de Deus. Vamos lá. Embora o texto traga uma dura advertência, o contexto geral de Hebreus aponta para o consolo definitivo em Jesus Cristo. Jesus é a nossa maturidade. Nós precisamos alcançar a maturidade aonde? Em Cristo Jesus. Se falharmos em crescer por nossas próprias forças, o Espírito Santo nos constrange a olhar para Cristo. Nós precisamos estar nele, porque não é na nossa força também. Quando eu falo para você conhecer, é o esforço mínimo que nós temos de abrir a palavra, de ter o hábito de estudar. Quantos aqui já não são formados, já fizeram graduação, pós-graduação, mestrado e estudaram, estão estudando? Isso demandou o quê? Esforço, não é? Nós não precisamos nos esforçar, não tem um tempo de prova, um tempo de avaliação, né? A guerra travada até para conseguir fazer a conclusão. Por que é diferente com a Bíblia Sagrada? Por que nós não temos essa missão, esse foco, esse alvo, né? De ler as Escrituras, da forma como a gente busca a graduação, como a gente busca os cartuchos, os diplomas, os conhecimentos do mundo secular. Por que nós não buscamos também, da mesma forma, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada e o conhecimento da palavra? Então, o Espírito Santo vai nos constranger a olhar para Ele, para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Abre lá, livro de Hebreus, capítulo 12. Verso 2. Hebreus 12, 2. Quem pode ler aí? Glória a Deus. Olhando para quem? Olhando para quem? Olhando para Jesus. E quem é Jesus? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí o crente não quer suportar nada. Não suporta nem o irmão nem me cumprimentou. Vou sair desse lugar. Não suporto. Vou colocar você na cruz. Para você pegar um pouquinho mais de resistência. Porque não aguenta uma unha encravada, já está chorando, já está querendo abandonar tudo. Crente mole, mimizento, infantil. É o que está dizendo, que é o leite, mamadeira. Com 40, 50 anos, tomar mamadeira, leitinho. Sabendo que nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Autor consumador da fé, a qual, pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ei, se você tem um chamado de Deus, se você foi chamado pelo Senhor, suporte todas e quaisquer coisas, qualquer adversidade, por amor ao Evangelho, por amor ao teu chamado, e para que você possa realmente cumprir o teu chamado e o teu propósito. Ou você vai ficar quebrando ciclos e quebrando ciclos e quebrando ciclos e repetindo, e a tua vida vai andando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e você não sai do lugar, não tem crescimento, não tem evolução, não tem frutos. Até quando?
porque não pode suportar nada. Não pode suportar uma contrariedade, não pode suportar nada que contrarie ou que te prejudique ou que te ofenda. Até quando nós vamos ser esse tipo de igreja? Nós somos homens e mulheres de Deus e como Cristo nós precisamos aprender a suportar. Olha lá, Ele não nos rejeita por nossa meninice. E quando Ele fala que nós estamos sendo meninos, estou me incluindo também, que nós estamos sendo meninos, não é rejeição, é advertência. Ele não está nos repreendendo, não está rejeitando. Diz, agora não quero mais saber de vocês, não, que vocês são tudo meninos. Não, esse não é Jesus. Isso ele está fazendo como nos estudos lá de Provérbios. São advertências, são alertas. Não faz isso. Para de fazer isso. É o pai cuidando do filho. É o pai que se preocupa com o filho e bota o filho para sentar na mesa. Vem cá, meu filho, você está fazendo isso de errado. Não faça isso. Não vá por este caminho. Não ande por aquele caminho. Não vai para aquele lugar. Por quê? Porque o pai sabe o que é melhor para um filho. O nosso pai, que é o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, algumas situações de afronta, de guerra, é o melhor para nós. Porque quando você passar por esta provação, você vai sair dali muito mais forte do que hoje, muito mais maduro do que hoje, porque as adversidades é que nos traz maturidade. Uma pessoa que ela é confrontada, que passa por dificuldades, que passa por adversidades, suporta muitas situações, são pessoas maduras. Pode ver. São pessoas que não fazem mais questão de mimimi, não tem mais aquela questão de orgulho. Cada tempo que passa, menos orgulho ela tem, menos vaidade ela tem. Ela olha com simplicidade a vida como Jesus olhava e como ele é. Jesus é simples. Ele sempre foi simples. Ele andava de uma forma simples, falava de uma forma simples, mas com uma profundidade muito grande, porque ele era a palavra. O trono da graça, meu irmão, ele está aberto. E aqui, como nós estamos lendo o livro de Hebreus, o mesmo livro de Hebreus nos consola. O livro de Hebreus, capítulo 4, 15. Abre lá, capítulo 4, verso 15. O mesmo livro nos consola dizendo que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Olha só, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele já foi sem pecado. Passou o que passou. Foi tentado, Paulo fala, né? Suportei, enfrentei as tentações e as paixões deste mundo. Quem sou eu e quem é você? Comparado a Cristo? Comparado a Paulo? Comparado aos apóstolos? Quem somos nós? Para dizer de repente, falar, mas Deus está pegando muito pesado comigo. Será? Eu acho que não está, não. Ele está poupando muito a gente. Ele está guardando demais a gente. Ele nos livra de muitas situações que nós não temos nem noção. O dia que você tiver coragem, e se o Senhor permitir também, porque não basta coragem, basta a permissão do Pai também. Como ele fez com aquele moço, né? Quando o profeta chega e pede para que Deus abra a visão do moço. Tem momentos que eu falo, o Senhor precisa abrir a visão de alguns crentes para enxergar o verdadeiro mundo espiritual. Para você sair lá para fora e abrir a visão, enxergar o que está por trás disso aqui, ó. Desse primeiro céu, que você enxerga aqui, ó, como se ele arrancasse tudo isso aqui, até o primeiro céu, e você conseguisse enxergar com olhos nus o que está ao nosso redor, à nossa volta, no mundo espiritual. Alguns cristãos precisam desse choque, Dalci. Precisam ter esse choque de realidade para crescer, para amadurecer, porque ficam num estágio de meninice, fazendo birra, que quando ele olhar, fala, meu Deus, nós estamos em guerra, não é tempo mais de ficar com meninice. Nós estamos numa grande batalha, a igreja precisa avançar, a igreja precisa crescer, a igreja está em guerra constante, todo dia o inferno está levantando ali uma bandeira, levantando estratégias para poder destruir a igreja, destruir a liderança, destruir o departamento, acabar com a igreja, e tem crente dentro dessa estrutura, olhando como se nada tivesse acontecendo. Brincando, como criança, inocente. Então, às vezes eu vou orar e falar, Deus, arrebata
Os crentes levam para o segundo céu, leva até o terceiro céu, faz uma viagem espiritual, celestial, para que eles saiam de lá assombrados, para que eles acordem e falem, meu Deus, eu não tenho mais tempo a perder, eu preciso me colocar de pé, porque o mundo espiritual ele é real e está acontecendo todos os dias. E a igreja precisa de nós. O reino de Deus precisa de mim e de você para avançar. Nós não podemos ficar parados e muito menos retroceder. Esta igreja de Hebreus, além de estar parada, ela começou um processo de retroceder. Eles começaram a voltar para a prática do judaísmo ainda. Olha que loucura. Além de parar de desejar o leitinho, voltaram à prática do judaísmo. Imagina a cabeça do Paulo, daquele povo. Eu queria... Tem hora que ele fica doido, né? Fala, não é possível um negócio desse, não. Não é possível que está acontecendo isso com a igreja, eu não estou acreditando nisso. Então, Jesus ele não nos rejeita por nossa meninice. O Consolador foi enviado justamente para nos guiar em toda a verdade. Ele nos dá fome da palavra e capacidade para mastigar o alimento sólido. Então, tem crente que já está passando da fase já, passou da fase na verdade, está até raquítico por falta de proteína, de alimento sólido, porque ficar tomando só leite vai só prejudicar a sua vida. E, terminando, é hora de largarmos o leite, largarmos a mamadeira do egoísmo, do individualismo. Nós temos que parar de olhar para nós mesmos. Você precisa parar de olhar só para você. Eu preciso parar de olhar só para mim, porque o reino de Deus não sou eu. As coisas do Senhor não são os meus objetivos. Não tem lá em Coríntios, quando fala o que é o amor? O amor não busca os seus próprios interesses. E os crentes hoje só querem saber dos seus próprios interesses. Se não for de interesse dele, ele não faz. Ele pergunta assim, o que é que eu vou ganhar com isso? O pastor faz algumas, tem que fazer assim, assim, assim. A primeira pergunta que o crente faz é assim, eu vou ganhar o que com isso? A resposta carnal dele é nada. Então eu não vou fazer não. Não é assim? Não, graças a Deus não é assim aqui. É hora de largarmos o egoísmo, do melindre e do comodismo espiritual. Nós temos que parar, irmão, chega. Não dá mais tempo. O reino de Deus tem urgência, escute, o reino de Deus tem urgência de ceifeiros maduros, homens e mulheres de Deus. Nós precisamos sair daqui hoje olhando para Cristo. Ele voluntariamente cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo, e como ele nós precisamos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria e crescer em estatura diante também de Deus e diante dos homens. Está na hora de crescer, está na hora de avançarmos. Cristo voluntariamente cresceu, ele se entregou por completo, irmãos. Ele se entregou, ele se mergulhou. Dizer que ele queria? Pastor, Jesus queria sim. O que ele foi fazer quando estava no Gólgota, quando veio a revelação do que ele ia passar, que ele soa sangue, que é o estresse extremo, nível, e a palavra que sai da boca dele é o quê? Pai, aparta de mim este cálice, ou seja, naquele instante, demonstra o homem, demonstra a natureza, que ele estava realmente sendo confrontado na sua totalidade humana, que ele não iria suportar. E ainda assim, o que ele fala? Então você não pode dizer que ele sempre desejou. Só que ele tinha consciência de que ele veio com um propósito. E ele tinha a consciência e a maturidade de que ele precisava cumprir aquele propósito. Então, às vezes você não quer fazer. Aí é que está o ponto central da situação. O homem maduro e a mulher madura não fazem o que quer, fazem o que é preciso. Então, às vezes você não quer, não interessa se você quer, você vai fazer, porque você precisa fazer. O menino não, o menino só faz o que ele quer. Eu não quero, então tá bom, filhinho, não quer, fica aqui no cantinho sentadinho. O papai vai deixar você não fazer nada, porque você não quer. Não é assim? O crente menino faz isso, eu não quero. Você não quer? Então, descansa.
Agora o crente, no interior dele, faz que nem Cristo, aparta de mim esse cara. Ele fala, meu Deus, eu não quero. Mas eu preciso fazer. E eu vou fazer. Porque eu assumi um compromisso no reino, eu assumi um compromisso com Deus, e eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e eu preciso cumprir esse chamado, esse propósito. Ainda que custe a minha vontade, o meu eu preciso anular a minha vontade, o meu eu. Então não é a minha vontade, nós precisamos nos entregar também por completo. Você precisa se entregar por completo. Então aqui eu queria, vamos colocar de pé. Aqui hoje nessa noite, para quem está também nas redes sociais, quem não pôde estar presente, mas vai estar nos acompanhando depois. Hoje é um chamado que Deus faz para mim e para você. Nós precisamos tomar uma posição e crescer. Deixar de ser meninos, deixar de ser imaturo, passar a assumir o nosso compromisso como Jesus Cristo assumiu o dele. Nós precisamos cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito. Ainda que isso custe a nossa própria vida, a nossa própria liberdade, não importa. Mas eu vou cumprir com o meu chamado, com o meu propósito, com o meu ministério, aquilo que Deus me chamou para fazer. E tudo aquilo que vier para tentar combater ou para tentar impedir ou evitar que vou colocar eu, cumpra, vou lutar até o final para que isso não aconteça. Custe o que custar. E é essa visão que todos aqui precisam ter. Ah, pastor, vou ser preso. Glória a Deus por isso. Eu sinto envergonhado se alguém desse, como eu falei agora, né? Um artista desse me elogia. Aí eu vou pedir a morte. Ou se alguém do inimigo da igreja, já pensou? É inimigo da igreja e chega e fala assim, já pensou, Rômulo? Chegar para você e falar, ô Rômulo, eu tenho um cargo de confiança, vou nomear você para o cargo supremo aí de todos. Viu que vergonha? Ia ser uma humilhação. Nós, como crentes, sendo elogiados por esse tipo de gente. Isso é uma vergonha. Sabendo que nós temos que ser, na verdade, perseguidos e odiados. Se eu não estou sendo odiado, estou sendo amado, alguma coisa errada não está certa. Eu passei a agradar o mundo, ou até o próprio Satanás, e deixei de agradar a Cristo e cumprir e obedecer a palavra. Então, irmãos, não queira receber elogios e agrado deste mundo, porque a Bíblia diz que aquele que busca a honra desta terra já recebeu. A nossa honra não está aqui na terra. A nossa honra está na glória, porque enfrentaremos um tribunal e prestaremos conta de tudo, da nossa palavra, das nossas ações, dos nossos dons, de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Nós vamos prestar conta, e é isso que importa. É esse tribunal que importa para mim e para você. É o tribunal de Cristo. Não o tribunal da terra. Se o tribunal da terra se colocar contra essa palavra, eu já me coloco como culpado e pode mandar para onde eu tiver que ir. Amém? Vamos fazer a oração, convidar o grupo de louvor. Coloque a mão no seu coração. Peça para Deus, então, que Ele te dê essa maturidade. Que você pare de fazer somente aquilo que você deseja fazer. Você tem que parar de, isso eu não quero, isso eu quero. Não. Você tem que aprender a responder assim, isso eu não quero, mas eu sei que eu preciso fazer, então eu vou fazer. Isso é crente maduro. Você vai fazer aquilo que você precisa fazer, ainda que contrarie a tua vontade, ainda que você não queira fazer. Amém? Uma das coisas é acordar às 5 da manhã, dormir 2, 3 e 5 tá lá de pé, ministrando, orando, falar, é o que você quer fazer? Lógico que não. Mas o esforço, porque o esforço vai trazer o quê? Sabedoria. Não, o tesouro escondido nas profundezas, só vai achar esse tesouro quem o quê? Quem cavar. Como é que você vai cavar deitado, dormindo? Não, dormindo pouco, acordando cedo, pegando a pá inchada e aprofundando. Esforçar. Amém?